pessoal, tudo bem? Então hoje o nosso tema vai ser sobre os agentes internos, né, aqueles que trabalham dentro do nosso planeta, que vão fazer toda a parte de modificação, né, tanto na parte interna quanto na parte externa do planeta Terra. Então eu dividi aqui, seguindo o livro didático de vocês, tá? Então esse conteúdo vocês vão encontrar da página 22 até a página 27 da apostila do segundo bimestre, tá? Então eu dividi ele em 3 etapas para a gente poder explicar um pouquinho mais detalhado cada uma delas, tá? Então o primeiro agente interno que vai causar essa transformação de dentro para fora, tá? É o tectonismo. O que seria esse tectonismo, então? Nada mais é do que o processo que dá origem à formação de cadeias de montanhas, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui, um desenho para vocês entenderem como que funciona, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a nossa maior cadeia de montanhas, e a que fica mais próximo do nosso território aqui, seria a Cordilheira dos Andes, certo? Então aqui é um bom exemplo para a gente trabalhar esse assunto. Por quê? A Cordilheira dos Andes, como a gente já estudou em sala, ela é formada através da junção de 2 placas tectônicas, correto? Então seria um movimento convergente, uma placa vai a favor da outra, correto? No caso dos Andes, a gente tem uma diferença que tem uma placa que é continental, ou seja, uma placa que não é coberta por água, e uma outra placa que é coberta por água, correto? Então eu desenhei aqui para vocês. Essa cor em vermelho seria a nossa placa continental e essa cor em azul a nossa placa oceânica, tá? Como a nossa placa oceânica ela é mais pesada, por além, né, do que ela tem o bloco rochoso dela, ela ainda tem toda aquela questão da água que fica sobre ela. Quando elas se chocam, ela por ser mais pesada, ela acaba entrando para baixo da placa continental, tá? Então esse movimento onde ela, por ser mais pesada, porque ela tem a água, ela entra por baixo dessa placa continental, é chamado de zona de subducção, ok? Em cima dessa zona de subducção, quando ela vai fazer esse processo aqui, ocorre o enrugamento da crosta, tá? Então, onde vai dar origem, então, conforme por conta dessa pressão que uma está exercendo contra a outra, né, vai ocorrer a formação da cadeia dos Andes, tá? Isso também pode acontecer, por exemplo, com 2 placas continentais, né, onde não tem uma que é mais pesada sobre a outra, e pode acontecer também com 2 placas oceânicas, ok? O segundo nosso tema, então, de agentes internos são os terremotos, tá? Esse é um assunto que eu sei que vocês gostam bastante e tem muita dúvida, né? É um assunto que realmente interessa a vocês. Então, olha lá, os terremotos, eles são os responsáveis por fazer a renovação da litosfera. Vamos lembrar o que é a litosfera? Nada mais é do que essa parte sólida onde a gente pisa, correto? Mas, automaticamente, essa renovação está associada ao processo de destruição. Ok? Esses abalos tendem a ser fracos, moderados ou muito intensos, né? Então, dependendo dessa intensidade, vai acontecer destruições aqui em cima, onde a gente pode perder bens materiais, né, e vidas. O terremoto, a gente dá esse nome de terremoto quando o abalo sísmico, né, ocorre dentro do continente, quando ele ocorre em terra, de terremoto. Quando esse abalo sísmico, né, o seu ponto principal, ocorre na água, a gente chama ele de tsunami. Então essa é a principal diferença dos dois. Terremoto, onde o epicentro dele, o foco de toda aquela tensão de energia ocorre na Terra, terremoto. Quando essa energia toda acontece, né, em áreas onde são imersas, onde tem grande quantidade de água, são chamados de tsunamis, ok? A gente tem a famosa escala Richter, que vai medir a intensidade desse terremoto, ok? Como que ela vai medir? Terremotos até 4 na escala Richter são terremotos considerados fracos. Eles trazem prejuízos, principalmente materiais. Sempre, claro, está associado à questão de vidas, porque o principal problema do terremoto é a questão dos escombros. Né, um terremoto em si não mata ninguém, tá? Sempre a ideia está relacionada a procurar locais abertos, né? Porque conforme vai ter rachaduras em prédios, em casas, os escombros podem cair, então, e acabar prejudicando as pessoas. Então, até 4 é relativamente fraco e é comum, ok? Acima de 4, eles já são considerados
perigosos, né? Se chegando até a 7. Acima de 7, eles são considerados destrutivos, tá? Então, o prejuízo, tanto material quanto o prejuízo relacionado à vida das pessoas, realmente é muito acentuado. E essa perguntinha que vocês sempre fazem durante as aulas, né? Professora, no Brasil pode ter terremoto? Gente, a gente está na borda de... A gente está ao centro de uma placa tectônica, mas a gente está muito próximo da borda, né? Que é onde ocorre a formação, então, da cadeia montanhosa dos Andes, ok? A gente pode sentir aqui em território brasileiro pequenos tremores, tá? Como a gente já sentiu grande parte do território brasileiro há uns anos atrás. Mas nada de grande intensidade, né? Como, por exemplo, nas regiões próximas à Cordilheira dos Andes, ok? E o nosso último, então, assunto relacionado aos agentes internos vão ser os vulcões, tá? Também é um assunto que eu sei que vocês gostam muito, tá? O que seria esse processo, né, de agentes internos, os vulcões? Nada mais é do que aquele material pastoso que é expelido do cone do vulcão, ok? E a gente consegue dar 2 nomes diferentes a esse mesmo processo. Aqui eu fiz um desenho bem lindo, né, sobre como seria o cone de um vulcão. Lembrando que não necessariamente um vulcão tem essa estrutura, né, desse cone, tá? Ele pode ser somente uma fissura no terreno. Do mesmo jeito ele vai expelir aquele material pastoso, né? Mas não necessariamente com esse formato, tá? Coloquei assim só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha lá. Quando esse material pastoso ainda, né, que vai dar origem futuramente a uma rocha magmática, que é uma rocha, né, que se solidificou através desse material pastoso, quando ele está dentro do vulcão ainda, quando ele está dentro da Terra, a gente dá um nome para ele de magma, ok? Quando ele é expelido para fora, quando ele passa a entrar em contato com o oxigênio, a gente dá o nome dele de lava. Então, quando a gente, por exemplo, vê um vídeo na internet, né, de um vulcão expelindo esse material pastoso, a gente tem que dar o nome dele de lava, porque ele já está fora do cone do vulcão, correto? Claro que o vulcão não solta somente esse material pastoso, né? Ele está associado a outros produtos, como, por exemplo, cinzas, fumaças, fuligem, pedregulhos, né, que estão associados ao processo de explosão que esse vulcão causa, ok? Professora, por que o vulcão é tão perigoso assim e as pessoas continuam morando próximos a essas regiões, tá? Gente, o solo do vulcão, que dá origem a uma rocha magmática, é um solo extremamente fértil, tá? Então essas áreas são sempre densamente ocupadas, principalmente voltadas ao processo agrícola, tá? Para aproveitar então a fertilidade desses solos. Eles meio que arriscam, né, todo esse processo aqui por conta dos ganhos que vão ter cultivando naquelas áreas, ok? Então é isso a aula de hoje. A nossa próxima aula então a gente